C'est quoi cette force que le Brésil possède, qui fait de nous ce que nous sommes? Moi, en bon brésilien que je suis, je te donne la recette. Note bien surtout, tu prends un peu du Brésil de Luisa ou de Jurema, ces deux mères qui ont élevé leurs enfants malgré les obstacles, et tu rajoutes une pincée du Brésil de Sabrina, qui est la première de sa famille à faire des études de médecine. Ensuite, tu prends ce même Brésil, où le taux de chômage est le plus bas de l'histoire du pays, et tu rajoutes le Brésil des jeunes, qui ont la bougeotte dans un pays qui fait reculer tous les jours le spectre de la famine, soit l'équivalent d'un stade rempli à craquer. Tu saupoudres avec un peu de nos récoltes, et tu garnis avec nos meilleurs ingrédients, notre joie de vivre, notre peuple, ceux qui entreprennent, ceux qui prospèrent, tous ceux qui ne dépendent plus des aides sociales car maintenant ils ont un salaire, ainsi que ceux qui n'abandonnent pas le combat. Tous ces efforts conjugués ont finalement remis le Brésil sur l'échiquier des 10 plus grandes économies de la planète. Nous formons une grande famille, c'est cela notre force, notre hospitalité. Grâce aux fruits de notre travail, nous avons retourné la situation pour aller de l'avant. Car le Brésil est à toi, à moi, à nous. Le Brésil appartient aux Brésiliens. Gouvernement fédéral. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. Paciência e pela presença. A gente vai começar o segundo dia de conferências aqui dentro da Plataforma Brasil. Hoje, com a presença de Vladimir Safatli, a palestra É Fascismo, o nome do que nos espera? Vladimir, obrigada pela presença também. A gente vai exibir o nosso VT e, na sequência, passo para ele. Obrigada. Quoi cette force que le Brésil possède, qui fait de nous ce que nous sommes? Moi, en bon brésilien que je suis, je te donne la recette. Note bien surtout, tu prends un peu du Brésil de Luisa ou de Jurema, ces deux mères qui ont élevé leurs enfants malgré les obstacles, et tu rajoutes une pincée du Brésil de Sabrina, qui est la première de sa famille à faire des études de médecine. Ensuite, tu prends ce même Brésil, où le taux de chômage est le plus bas de l'histoire du pays, et tu rajoutes le Brésil des jeunes, qui ont la bougeotte dans un pays qui fait reculer tous les jours le spectre de la famine, soit l'équivalent d'un stade rempli à craquer. Tu saupoudres avec un peu de nos récoltes, et tu garnis avec nos meilleurs ingrédients, notre joie de vivre, notre peuple, ceux qui entreprennent, ceux qui prospèrent, tous ceux qui ne dépendent plus des aides sociales car maintenant ils ont un salaire, ainsi que ceux qui n'abandonnent pas le combat. Tous ces efforts conjugués ont finalement remis le Brésil sur l'échiquier des 10 plus grandes économies de la planète. Nous formons une grande famille, c'est cela notre force, notre hospitalité. Grâce aux fruits de notre travail, nous avons retourné la situation pour aller de l'avant. Car le Brésil est à toi, à moi, à nous. Le Brésil appartient aux Brésiliens. Gouvernement fédéral. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa.
Bem, inicialmente eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, o convite que me foi feito pelo MIT de São Paulo, também pelo governo brasileiro, de estar aqui nessa palestra. Para mim é uma grande felicidade poder estar aqui com vocês. Quando entraram em contato para formalizar o convite, foi me pedido alguma coisa sobre a realidade brasileira também. E como eu cada vez mais acho que um dos maiores defeitos da reflexão intelectual do Brasil foi não ter entendido como o fascismo era um elemento constituinte da nossa história, talvez o elemento mais decisivo, fazer uma articulação profunda também com as questões da colonialidade. Eu quis apresentar essa palestra, que na verdade é parte de um livro que eu estou tentando terminar, sobre essas novas ascensões dos movimentos autoritários no mundo, e como as realidades periféricas, como a realidade brasileira, nos ajuda a compreender esta dinâmica global. Então eu queria começar discutindo esse termo que é tão polêmico, o fascismo, porque eu acho que nomear o problema ele pode ser muito mais do que simplesmente dar um nome ao problema. Nomear de forma correta é muitas vezes a condição para deixar de não querer ver. E impedir que não se veja, eu acho que é o exercício elementar que a gente espera de todo pensamento crítico digno desse nome. Porque diante da ascensão global, de forças que parecem colocar em questão os consensos das democracias liberais, nós ouvimos uma profusão de nomes que muitas vezes têm como uma função real, na verdade, simplesmente nos impedir da gente ter a dimensão concreta do problema. Por exemplo, tudo começou com os usos, e ainda hoje a gente vê isso muito claramente, né? Mais do que imprecisos, dos termos como populismo, que é usado praticamente para tudo que parece questionar a ideia de que o nosso modelo de democracia parlamentar é a melhor invenção política que nós alcançamos. E depois, o processo de ascensão autoritária, ele foi ampliando suas forças e apareceu, então, uma pletora assim, de termos que vinham de acordo com a conveniência do momento. Né? Então, ultranacionalistas, ultraconservadores, direitista linha dura, radical de direita, direita soberanista, iliberalismo, bonapartismo. Tenho certeza que todos vocês já ouviram alguns desses termos em algum momento, alguma tentativa de análise feita por setores, seja da academia, da universidade, seja da imprensa. E eu acho que tudo isso foi uma mobilização para tentar evitar de usar exatamente o termo que nós ouvíamos nas ruas, ouvíamos sendo gritado nas manifestações, em todo o mundo, a saber, fascismo. Porque falar em fascismo nos obriga a um exercício crítico muito mais amplo do que a cantinela de que regressões sociais estão tomando as nossas sociedades liberais de assalto,
né? Regressões motivadas por um pretenso ressentimento, pela frustração de setores da população, a processos de modernização, a processos de laicização, de equidade, de cosmopolitismo. Mais uma vez, tenho certeza que todos vocês já ouviram modelos de argumentação dessa natureza. E é fato que falar que a gente estaria a ver a ascensão de um novo período do fascismo global nos obrigaria, por exemplo, a tomar mais a sério ditos como esse. Uma frase que eu gosto, do Léo Giuliani, que é a seguinte: democracia liberal é a face das classes proprietárias quando elas não estão com medo. Fascismo é quando elas estão amedrontadas. Ou seja, o que diz, como vocês vão perceber, a ideia central é que, de toda forma, a gente nunca encontrou algo parecido ao que nós entendemos por democracia. As nossas democracias liberais são fascismos regionais, ou seja, elas são fascistas com certos grupos de populações, ou seja, grupos vulneráveis, grupos minoritários, e em situações de crise estrutural, esse fascismo restrito se torna um fascismo geral, generalizado. E eu queria defender essa tese porque eu queria insistir, na verdade, que esses novos autoritarismos que nós estamos vendo, eles são versões de um fascismo global que aparece como uma resposta popular a um horizonte de crise estrutural do capitalismo. Isso significa que a gente não deve entender o fascismo como um fenômeno histórico, mas como um fenômeno estrutural. Ou seja, não como um fato histórico específico, mas como uma tendência estrutural que nunca sumiu completamente do nosso horizonte. Eu lembraria a vocês, por exemplo, que entre os anos 50 e os anos 70, por exemplo, o termo fascismo nunca desapareceu da análise, por exemplo, de marxistas negros importantes, como George Padmore, como Walter Rodney, como George Jackson, como Angela Davis, Fred Hampton. Todos eles, por que esses marxistas negros tinham essa percepção? Porque eles eram muito sensíveis às relações profundas entre violência racial ordinária, extermínio colonial e fascismo. Da mesma maneira, o termo nunca foi deixado de lado quando a escola de Frankfurt, principalmente a primeira geração, falava da personalidade autoritária nas democracias liberais, dentro das democracias liberais. Isso nos anos 50. Ou sobre as tendências autoritárias contra revoltas populares nos anos 60 e 70. Fascismo também era um termo presente em teorias que procuravam entender a estrutura libidinal do comportamento fascista. Nos anos 70 e 80, aqui na França, por exemplo, Félix Guattari, Gilles Deleuze, né? E por fim, por exemplo, ou vocês podem encontrar, por exemplo, Pasolini, que falava sobre o fascismo nos anos 70, para falar sobre os impactos da sociedade de consumo, a generalização dos seus processos de homogeneização, e como isso ia produzindo uma nova forma de sensibilidade, uma sensibilidade muito mais adequada a um certo tipo de dessensibilização que seria a própria do fascismo. Ou seja, eu insisto nisso simplesmente para lembrar vocês que durante décadas, desde o final da Segunda Guerra, pelo menos até os anos 80 e 90, a ideia de que existia um núcleo fascista dentro das nossas democracias não era uma ideia extemporânea, não era uma ideia distante das reflexões, ao contrário, era um tópico presente, extremamente presente, insistindo que, na verdade, existia uma espécie de risco interno à democracia liberal, uma estrutura frágil dentro da democracia liberal, que vinha, como eu havia dito a vocês, do fato de que ela continuava tendo um certo tipo de violência, muito característica da violência fascista, direcionado a certos setores da população. Por isso, por exemplo, os marxistas negros eram eu diria, tão sensíveis a essa questão. Agora, quando acho importante também tentar entender do que a gente está falando, quando a gente está falando sobre fascismo. Do que se trata exatamente? Como é que é possível entender um termo tão utilizado em tantos contextos tão distintos?
Porque quando se procura em falar sobre fascismo, é muito comum a gente se deparar com um procedimento, eu diria, metodologicamente muito equivocado, que consiste em tentar estabelecer uma espécie, diria, de taxonomia de base. Então, ou seja, como se você precisasse de uma lista, como você, sabe o procedimento de botânica? Você vai estabelecer uma taxonomia para distinguir os diferentes tipos de flora. Então, é como se você tivesse que fazer isso também com as diferentes formas de governo ou as diferentes formas de organização social. Então, daí a ideia, por exemplo, de você criar essas listas de normas, que também tenho certeza que vocês já viram em algum momento, certo? Com 12, 20 características que deveriam ser preenchidas, para que a gente pudesse descrever algum fenômeno como fascista. Sendo que nenhum fenômeno histórico é analisável como um botanista analisa qual espécie de uma determinada planta. É possível, por exemplo, fascismo sem expansionismo militar. A gente viu, por exemplo, na África do Sul, na época do apartheid. É possível fascismo sem liderança fortemente personalizada. A gente viu na Hungria, que é o primeiro país a tentar um tipo de governo fascista já nos anos 20, depois da reação ao governo comunista do Béla Kun, veio um regime de características fascistas muito explícitas, né, mas sem uma grande liderança personalizada, como a gente vai ver uma década depois. Né. Só que eu acho que ao invés de tentar fazer uma taxonomia do fascismo, seria muito mais interessante propor uma análise estrutural. E aqui eu queria trazer para vocês uma hipótese de trabalho, que é insistir que o fascismo é, antes de qualquer coisa, uma forma específica de violência. E acho que é importante a gente entender que forma de violência é essa. Eu acho que também isso diz muito a respeito de certas estruturas de violência que são características da sociedade brasileira. O fascismo é uma forma de violência de Estado, só que não diz respeito apenas à violência mobilizada contra grupos descontentes, contra setores da sociedade, em sedição, que é a forma clássica do autoritarismo, né? Um grupo toma o poder e, de uma maneira ou de outra, ele utiliza a violência do Estado para se contrapor a outros grupos descontentes. Na verdade, há uma outra função da violência no fascismo. A violência do fascismo não é só a violência do Estado, é uma violência que transforma a sociedade, reconstrói os laços sociais a partir da generalização, da dessensibilização e da indiferença como afeto político central. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de toda essa discussão. Não se trata simplesmente de uma violência do Estado contra a sociedade, contra setores da sociedade, trata-se de uma violência que vai tomando a forma da sociedade. A sociedade vai se reconstruindo. Então não se trata de um projeto de governo, trata-se de um projeto de sociedade. Não se trata de um projeto de Estado. Trata-se de uma reconfiguração dos vínculos sociais. E a partir um eixo acho importante de entender essa reconfiguração é compreender como certos afetos, e na verdade esses afetos, sempre bom a gente lembrar que uma sociedade não é só um sistema de regras, de normas e de leis, uma sociedade é um circuito de afetos, né? Porque através da maneira com que os corpos são afetados, com que as pessoas elas estabelecem relações que, digamos assim, que afetam uns aos outros, é que nós podemos entender como uma imaginação social se constitui, como a sensibilidade social se constitui e quais os limites da experiência possível de uma sociedade. Então, existiria uma transmutação da estrutura afetiva da sociedade, no caso do fascismo, onde os afetos centrais começam a ser a dessensibilização e a indiferença. Ou seja, a violência tem aqui uma função transformadora, ela produz uma outra sociedade. A gente está diante de uma transformação estrutural do vínculo social, na qual, e esse é o ponto que eu queria chegar, a sociedade ela se assume. Por que então ela vai ter essa transmutação? Porque ela se assume como a forma estável de uma guerra civil permanente. Uma guerra civil que é a realização de uma verdade social maior, a saber de que não há, nem haverá
sociedade para todos. Então a guerra civil, assim, assumida, e o nível mais estruturador, ela é desejada, não como uma guerra de classes, que visaria, por exemplo, emancipar, porque a ideia da sociedade como uma guerra civil, ela é uma ideia que também está no marxismo, também está no Marx, né? Só que o Marx vai dizer, essa guerra civil, ela tem que se organizar como uma luta de classes, e essa luta de classes, ela para a guerra civil. É a única maneira da guerra civil ser paralisada. Através da reorganização política da guerra em uma luta de classe, e a possibilidade da classe, daqueles que não têm lugar na sociedade, da classe dos que não têm uma classe, poder então se constituir como um novo horizonte de organização da vida social. Só que no caso do fascismo, a ideia de que você tem uma sociedade baseada na guerra civil, ela se transforma num princípio estável. Ela não é uma guerra civil que deve ser terminada. Ela continua indefinidamente, permanente. Por isso a ideia de uma guerra civil permanente. E o elemento fundamental desta guerra civil é o fato da sociedade assumir para si mesma de que não há sociedade para todos. Não há espaço para todos no interior da sociedade. Então, certos grupos, certos setores vulneráveis vão ter que ser expelidos da vida social. Né? E aí eu queria só insistir como se chega nesse ponto. Essa era a temática que eu queria trazer para vocês aqui, porque para defender a necessidade de uma resposta fascista global atualmente, eu queria fornecer um contexto sócio-histórico que é ligado àquilo que a gente poderia chamar do acirramento das crises atuais e a inexistência de um horizonte concreto de superação estrutural dessas crises. E esse acirramento, ele acelera o processo de decomposição social e ele que deve ser visto como ponto de partida da nossa análise. E depois, essa primeira parte que eu queria apresentar, e depois eu queria defender que esse horizonte de crises consolida um modo de gestão social cada vez mais utilizado nos nossos países, e essa é a tendência central das transformações dos modelos de gestão social, tanto no Brasil quanto nos países centrais do capitalismo, né? Que é a generalização do paradigma da guerra infinita como forma de governo. E por fim eu queria mostrar como esse horizonte então reatualiza tendências fascistas inerentes aos nossos modos de organização social, porque ele vai naturalizar formas de violência que inauguram um processo que nós não temos condição alguma de definir onde efetivamente ele vai terminar. Então eu queria primeiro partir desse ponto, qual é o contexto que atualiza essa alternativa fascista? Por que ela volta neste momento histórico atual? Eu queria insistir que nós vivemos num momento muito específico, que é um momento que a gente poderia chamar de crises conexas. Há uma conjunção de crises nunca antes vista dentro da nossa história. Quando eu falo em crises conexas, eu falo de crise ecológica, crise demográfica, crise social, crise econômica, crise política, crise psíquica e crise epistêmica. Ou seja, vocês veem, não é pouca coisa. Essas crises, elas não apareceram do dia para a noite, isso é óbvio. Desde a década de 70, o capitalismo se constituiu como um sistema que tem três características fundamentais. Primeiro, baixo crescimento. Segundo, endividamento crônico. E terceiro, alta concentração de renda, aumento exponencial de concentração de renda. Todos os números são muito claros nesse sentido. Você vai naturalizando o baixo crescimento, você vai aumentando o endividamento, e você vai concentrando a renda, dos anos 70 para frente. Todas as tentativas de superar este horizonte de crise acabaram em mais ou menos uma década por produzir novas crises. Então, se vocês lembrarem, aqueles que têm mais ou menos 50 e poucos anos, vão lembrar, certo, de todos esses pacotes de estabilização que nós vimos desde os anos 80 até agora. Então, primeiro, a gente usou a inflação como forma de compensar a perda, depois veio o endividamento público,
depois vem o crescimento do crédito privado em cima de garantias inexistentes e, por fim, a compra de dívidas de estados e de bancos pelos bancos centrais. Isso só aprofundou uma espiral daquilo que alguns sociólogos chamam de compra de tempo, como se tentasse comprar tempo para adiar uma crise estrutural. Até o momento que não dava mais para comprar tempo algum. Bem, esse momento no qual não dá mais para comprar tempo algum, bem-vindo, é o nosso momento, é agora. Né? Então vejam, nesse processo, as classes mais desfavorecidas, elas sempre pagaram o preço das crises. Seus ganhos vão diminuindo, suas garantias vão indo para o espaço, e as classes dos detentores de capital vai conseguindo cada vez estabilizar sua opulência. Só para vocês terem uma ideia, alguns números muito interessantes. Esses números estão numa pesquisa chamada World Inequality Database. Então, por exemplo, vamos pegar dois países. Primeiro vamos pegar os Estados Unidos. Vejam, em 1900, são os dados de 1900, os 10% mais ricos dos Estados Unidos tinham 39,8% da renda. Bem, tudo bem. Em 1970, esse número cai para 29,8%. Mas a partir de então, ele começa a subir e ele acelera, principalmente a partir do governo Reagan. Em 2023, a gente tem a cifra dos 10% que tem maior renda, tem 46,9% da renda. Ou seja, eles têm mais do que tinham em 1900. Mas o processo, percebe, de 1900 até 2023, ele se aprofunda. O número mais, isso enquanto 50% mais pobres, eles têm em 1900 14,5% da renda, sobe para 21% em 1970 e cai para 13,3% em 2023. Ou seja, ele diminui. O número mais impressionante é o número do Brasil. Porque em 1900, os 10% que têm maior renda no Brasil detêm 60% da renda. Em 2023, eles detêm 60% da renda. Os 50% mais pobres têm 9,5% da renda em 1900. Em 2023, ele tem 9,7%. Ou seja, nada aconteceu. Simplesmente nada acontece. Né? Ok, eu insisto nesses números por quê? Porque para mostrar como esse processo de concentração ele leva à erosão dos acordos políticos que sustentavam a democracia liberal parlamentar. Porque as classes populares elas vão se ver cada vez mais empobrecidas e cada vez mais precarizadas, com cada vez menos razões para esperar algo dos atores políticos hegemônicos. E ela leva também, essa crise leva à aceleração da crise ecológica. Porque o modelo econômico responsável pela destruição dos biomas, ou seja, por exemplo, no caso do Brasil, o agronegócio, seu modelo exportador, assim como a exploração de combustíveis fósseis para financiar esse crescimento para alguns, ele continuou submetido aos mesmos interesses privados de acumulação e de aceleração. E ele levou, por fim, isso é um dado importante porque, claro, dentro desse horizonte de precarização, a gente vai ter um elemento que eu acho também muito importante, é o que a gente poderia chamar de uma crise psíquica. Crise psíquica significa o quê? Significa o aumento exponencial dos níveis de sofrimento psíquico como condição normal de socialização e de individuação. Para que vocês possam ter uma ideia do que eu tenho a dizer, no Brasil, os números brasileiros são muito explícitos. No Brasil, 13,5% da população brasileira sofre de transtorno depressivo. 9,7% da população sofre de transtorno de ansiedade. O número de transtorno de ansiedade é o maior número do mundo. O número de transtorno depressivo é o segundo maior. Os últimos números do Ministério da Saúde prevêem que esse número passe para 15,5% nos próximos 2 anos, computando mais ou menos 25% da população, só com esses 2 transtornos. E só com esses 2 transtornos diagnosticados. Vocês têm que contar também as pessoas que não vão ao hospital, não vão procurar um diagnóstico.
Então isso mostra um nível extremamente elevado de sofrimento psíquico como uma condição normal de funcionamento da sociedade. E é claro que a gente pode se perguntar até que ponto esse sofrimento não é expressão, não é um sintoma de uma desestruturação social, uma desorganização do laço social, de uma implosão das estruturas mínimas de solidariedade e de vínculos comunitários, que é produzido, entre outras coisas, por uma aceleração de um tipo de inserção econômica dos sujeitos, onde o sujeito já não tem mais nenhum tipo de vínculo a nenhuma instituição possível de autodefesa. Eles não têm mais vínculos a sindicatos, eles não têm mais vínculos a associações, eles não têm mais vínculos a comunidades. Então eles se veem completamente isolados dentro de um horizonte de fragilização econômica e de crise econômica perpétua. Eu digo crise econômica perpétua porque é sempre bom vocês lembrarem, afinal de contas, nós estamos falando de uma... Por exemplo, nós estamos em crise econômica, pelo menos, tecnicamente, desde 2008, desde a crise dos subprimes, né? Ou seja, nós temos aí praticamente quase 20 anos de crise econômica. Né? Ou seja, então isso mostra uma coisa muito interessante. A crise, ela não é uma condição de impedimento de governo e transformação de padrões de governo, como a gente conheceu outras situações de crise. A crise se torna em uma forma de governo. A crise é a figura mesma do governo. Porque, ou seja, a crise se estabiliza enquanto crise. E ela tira do horizonte qualquer possibilidade de superação. A gente estava falando da crise ecológica. Bem, vamos começar a se perguntar, afinal de contas, o que acontece? O Brasil é um país que, nesses últimos 2, 3 anos, viu catástrofes ecológicas enormes, né, no seu território. Como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como o que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, como aconteceu nas praias do Nordeste, todas manchadas de óleo. Certo? A questão interessante é, estas crises, elas levaram a novas formas de ocupação de solo, novas formas de relação ao meio ambiente, novas formas de desenvolvimento e crescimento, ou elas simplesmente preservaram o mesmo modelo tal qual, como se não houvesse nenhuma outra alternativa, a não ser esperar, quer dizer, que esse mesmo modelo que produziu essas crises, produzam novas crises. Então isso mostra uma coisa muito interessante, que é o horizonte da crise ecológica não coloca como alternativa novas práticas de governo e de desenvolvimento socioeconômico. Ela simplesmente, de uma certa maneira, adequa a expectativa dos sujeitos à naturalização de sistemas de crise. Medidas excepcionais, de lógica de exceção, como se fosse efetivamente uma situação na qual não é mais possível fazer distinção alguma entre situações de paz e situações de guerra. Eu lembro a vocês, bem, medidas excepcionais são medidas que nós fazemos em situações nas quais você tem uma situação de guerra, por exemplo, né? Então você pode suspender certas estruturas legais, legalmente, você pode dar poder de decreto-lei para certas figuras específicas, porque afinal de contas você está numa situação excepcional. Bem, nós estamos em situação tecnicamente excepcional há mais ou menos, como eu disse a vocês, há mais ou menos 20 anos. Vendo a generalização cada vez mais profunda, isso é um tópico que vem desde o começo dos anos 2000, generalização cada vez mais profunda de um outro regime legal, que é esse regime no qual, afinal de contas, nós podemos intervir como se nós estivéssemos em uma situação de guerra contínua. Bem, o uso de todo o terror social sobre o terrorismo, certo? Foi um elemento constituinte também desse tipo de dinâmica, né? Só que eu queria insistir na seguinte questão, é que esse modelo, ele é um modelo fundamental para um certo tipo de desenvolvimento que nós vamos conhecer a partir do começo dos anos 70, sob o nome de neoliberalismo, e que começa não por acaso em ditaduras latino-americanas. O primeiro país que vai aplicar as medidas neoliberais não vai ser a Inglaterra da Thatcher, não vai ser os Estados Unidos do Reagan, vai ser o Chile do Augusto Pinochet. A partir de um golpe de Estado e da criação de um laboratório, que é um laboratório no qual as primeiras medidas neoliberais vão ser implementadas.
É muito interessante, queria só lembrar a vocês uma coisa, por que essa questão do neoliberalismo é importante para nós? Porque, efetivamente, há uma relação profunda entre neoliberalismo e autoritarismo. Porque o neoliberalismo ele vai, de uma certa forma, pressupor um nível de autoritarismo social vinculado ao fato de que o governo ele vai ter como uma função central agora despolitizar a sociedade. Impedir que a sociedade se reorganize contra uma certa ideia de liberdade. É interessante que o neoliberalismo usa a ideia de liberdade como elemento fundamental, uma ideia de liberdade que é baseada praticamente na ideia de livre empresa, livre iniciativa, certo? E na ideia de livre empreendedorismo. Bem, por que a ideia de livre empreendedorismo ela é efetivamente muito mais do que uma mera noção, digamos, de organização econômica, um convite a uma política autoritária? Porque a ideia de empreendedorismo ela não é simplesmente uma forma de organização social. A ideia de empreendedorismo é uma forma de violência social. Ela é naturalização de uma forma de violência social. A violência de reduzir todas as relações sociais a dinâmicas de competição e de concorrência. Não há dentro da sociedade, não há nenhum vínculo orgânico que me vincule a outro sujeito. Porque qualquer outro sujeito me é um concorrente potencial, é alguém com o qual eu tenho relações de competição. Nesse sentido, percebam, é como se uma ideia de que nós estamos em uma guerra de todos contra todos. As relações são meramente relações instrumentais, que é como relações de duas empresas que, afinal de contas, estabelecem algum tipo de vínculo para conseguir vencer obstáculos conjuntamente e depois voltarem a ser empresas que estão efetivamente dentro de um processo concorrencial. Então você tem uma decomposição do tecido social pelo fato de você naturalizar uma lógica econômica e fazer dessa lógica econômica a forma da vida social. Nós sabemos tão bem da profundidade desse processo que durante décadas nós fomos percebendo no interior da clínica do sofrimento psíquico como os sujeitos eles começavam também a se compreender, a se autodescreverem, a se digamos assim, a definir os seus ideais a partir da lógica do empreendedorismo de si. Mais uma vez, essa lógica ela é uma lógica fundamental para a atomização dos sujeitos, para a decomposição das relações, digamos, elementares de solidariedade, para um profundo sentimento de isolamento e, mais do que isso, para a compreensão de que, afinal de contas, dentro desse isolamento, já que é cada um por si, então nós estamos numa lógica de guerra. Então a sociedade vai se reorganizando desde o seu elemento, digamos, psíquico mais profundo, até a forma geral da sociedade, naturalizando certos princípios que são princípios que permitem, de uma maneira ou de outra, criam um espaço para, de uma maneira ou de outra, uma inflexão autoritária cada vez mais explícita. Eu lembraria, só a título de exemplo, como a implementação do neoliberalismo sempre veio através de ações extremamente violentas. No caso do Chile, eu falei sobre o golpe militar de 1973, que derrubou o governo democraticamente eleito do Salvador Allende. No caso da Inglaterra, a data de nascimento do neoliberalismo é a greve dos mineiros de 1984 e 1985, do governo Thatcher, né? Que era, pela primeira vez, por que é interessante lembrar isso? Porque pela primeira vez na história da Inglaterra, você vai generalizar técnicas que até então não tinham sido usadas contra populações civis. Como, por exemplo, prisões preventivas, escuta telefônica, armas como bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e canhões de água. Isso nunca tinha sido utilizado contra populações civis. E pela primeira vez no interior de uma mobilização contra uma greve, que durou meses e meses. O resultado foi 11.313 pessoas presas, 7.000 pessoas feridas, 11 mortos. Nos Estados Unidos também é a mesma história. Como o neoliberalismo é implementado nos Estados Unidos? No governo Reagan, e a data de nascimento também é uma greve. É a greve dos controladores aéreos de 1981. Não sei se vocês lembram, talvez os mais antigos vão lembrar, quando os aeroportos norte-americanos ficam parados por 2 meses,
porque todos os controladores aéreos entram em greve. Só que o governo Reagan utiliza uma lei de guerra contra os grevistas, né? E ele, então, ele demite 3/4 dos grevistas. E é claro, e é muito interessante porque as companhias aéreas, elas sustentam as perdas, elas vão ter perdas da ordem de 10 bilhões de dólares à época. Né? E elas sustentam a perda porque, como o próprio Reagan dizia, não se tratava de um conflito trabalhista, mas de um levante ilegal contra o próprio Estado. E só para a gente finalizar, se vocês lembram também, no caso brasileiro, a implementação do neoliberalismo se dá também em uma tentativa de quebrar, porque a questão da greve é quando você quebra as estruturas de defesa social da classe trabalhadora. Né? E você vai fazer isso na greve de 1995 contra os petroleiros, né? Onde também vai ser mais ou menos a mesma coisa, e o governo Fernando Henrique, ele convoca o exército para tomar conta das refinarias, né? E para continuar fazendo o trabalho, ou seja, pela primeira vez depois do fim da ditadura militar, você convoca o exército contra uma manifestação trabalhista, né? Então, eu só insisto nisso porque não é por outra razão que muitos autores vão insistir. O neoliberalismo ele vai naturalizar uma lógica de uma guerra contra-insurrecional. Da mesma maneira como você vai desenvolver, certo, dispositivos de guerra em situações de insurreição em antigas colônias, você traz esses dispositivos para dentro desses países, né? Sei lá, no caso da França, você tem um exemplo clássico, que são toda a tecnologia de guerra contra-insurrecional desenvolvida na Argélia, né? Você tem um caso muito evidente, porque importante para nós, porque essa tática contra-insurrecional vai ser integrada pelo governo brasileiro. Na época da ditadura militar, o governo brasileiro vai receber oficiais militares franceses para aprender técnicas contra-insurrecionais que vão ser aplicadas no interior da ditadura militar. Bem, essas mesmas técnicas são aplicadas dentro desses conflitos sociais em sociedades democráticas. Ou seja, mostrando muito claramente como se tratava efetivamente de lidar com conflitos sociais, conflitos trabalhistas, como se nós estivéssemos diante de inimigos internos. Inimigos internos que não se trata simplesmente de você impedir que eles atuem, mas trata-se principalmente de você retirar qualquer possibilidade efetiva de que eles consigam mobilizar outras coletividades, mobilizar outros setores da população, para outras práticas de governo e outras práticas de organização econômica, né? Então vejam, eu insisto nesse ponto porque eu queria trazer um último elemento nesse quadro, né? Para entender, se a gente tem de um lado esse horizonte onde você vai naturalizando níveis de violência até então nunca utilizados contra populações, isso era a condição para que um programa econômico pudesse ser implementado, só que aí você tem um outro elemento, e a junção desses dois elementos, eles vão permitir então que a gente compreenda melhor por que a gente está falando em sistemas de crise e a constituição de paradigmas de guerra em sistemas de crise. Vejam, países como o Brasil, eles são países que tiveram... O Brasil ele tem uma característica fundamental, que é ter tido o maior partido fascista fora da Europa. Foi 1.200.000 membros da Aliança Integralista Nacional nos anos 30. Eu tenho certeza absoluta que se os brasileiros que estão aqui, que se eles procurarem na sua árvore genealógica, todos eles vão encontrar um integralista. Eu mesmo tenho certeza absoluta no meu caso, por isso que eu nem procuro, né? Mas o que isso significa? Significa que essa história não desaparece nos anos 30. Ela continua de maneira orgânica e profunda. Ela continua, por exemplo, na ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira, ela tem um momento de inflexão, onde, se vocês lembram, Costa e Silva ele se adoece, ele tinha um vice-presidente que era civil, Pedro Aleixo, ele não vai poder assumir, porque vai haver um golpe dentro do golpe.
Esse golpe dentro do golpe, ele vai colocar um triunvirato, né? Uma junta militar para governar o Brasil até novas eleições, quando o Médici vai ser escolhido, né? Essa junta militar era composta por 3 militares. Desses 3 militares, 2 eram integralistas. Augusto Rademacher e Márcio Meira. Augusto Rademacher se torna vice-presidente do Brasil no governo Médici. A ditadura militar, ela começa com uma mobilização do Terceiro Exército, comandada por um general chamado Olímpio Mourão. O general Olímpio Mourão foi a pessoa que inventou o Plano Cohen. Não sei se vocês lembram, o Plano Cohen é o plano que o Getúlio Vargas vai utilizar para dar um golpe e criar o Estado Novo, que dizia que era um plano judaico-comunista, que tinha sido descoberto. Na verdade, o plano não foi escrito pelo Getúlio, o plano foi escrito pelos integralistas. Olímpio Mourão era um integralista. Esse foi o sujeito que deu o golpe, no sentido mais técnico do termo, quem começa o golpe. Então, por exemplo, quando a gente vai ver o governo Bolsonaro assinando cartas para a população com o termo Deus, Pátria e Família, era o termo integralista, todos vocês conhecem, isso é simplesmente o reconhecimento de uma dívida histórica, de uma continuidade histórica. Agora, por que um país como o Brasil tem um partido fascista tão forte? Por que ele tem uma tendência fascista tão orgânica? Eu diria porque, na verdade, a violência fascista, ela é, antes de qualquer outra coisa, a transposição da violência colonial para os países centrais, para as metrópoles centrais do capitalismo. Não tem nenhuma tecnologia de extermínio, de violência, que não tenha sido criada antes em realidades coloniais, que vão ser utilizadas depois pelo fascismo. Campos de concentração foram criados inicialmente na Guerra dos Boers, na África do Sul, os ingleses contra os africanos. Os ingleses colocaram 20 mil africanos no campo de concentração e que também foram campos de extermínio. Também tem os campos de concentração em Cuba, que o colonialismo espanhol aplicou em Cuba no final do século XIX. Todas as práticas de segregação, desaparecimento, que a gente vai encontrar dentro das dinâmicas do fascismo, estão presentes no imperialismo europeu do final do século XIX e começo do século XX. Essa é uma tese de uma liberal, inclusive. É uma tese da Hannah Arendt, por exemplo, que vai lembrar, entre outras coisas, como o imperialismo britânico ele foi o espaço fundamental de desenvolvimento de tecnologias que depois vão ser aplicadas dentro das dinâmicas fascistas. Então, ou seja, tem uma continuidade de violência colonial e violência fascista. Entre, inclusive, a questão da guerra de raças, que é um elemento tão constituinte do fascismo. Por que essa continuidade ela é orgânica? Por quê? Porque o colonialismo ele parte do princípio de que existe uma divisão ontológica fundamental dentro do território. Porque como você tem que ocupar um território, você ocupa um território negando a existência de outras formas sociais, negando a existência de outros sujeitos, negando o fato de que esses outros sujeitos eles são sujeitos do território antes das potências ocupantes. Então é importante que exista uma distinção fundamental entre dois tipos de pessoas. Entre as pessoas que podem ser reconhecidas e as pessoas que não serão reconhecidas. Entre as pessoas que vão ser protegidas pelo Estado e as pessoas que não vão ser protegidas pelo Estado. Entre as pessoas que vão ser reconhecidas como pessoas portadoras de direito. E as pessoas que vão cair à condição de coisa. Porque ou por estarem escravizadas, ou por serem vistas como pessoas degradadas na sua condição de humanidade, ou seja, pessoas muito próximas de uma condição animal, digamos assim, de animalidade, de arcaísmo, ou qualquer coisa parecida. Então é um elemento constituinte da lógica colonial, essa partição ontológica, essa distinção ontológica, que vai ser fundamental para todas as formas de violência fascista, porque ela vai partir do princípio de que, bem, existem dois tipos de sujeitos, aqueles que nós reconhecemos como pessoas e aqueles cuja morte não conta, não vai fazer diferença alguma.
Bem, todos os brasileiros sabem muito bem como isso funciona ainda hoje no Brasil. Por exemplo, nós conhecemos muito bem todas essas notícias que a gente encontra em vários momentos nos nossos jornais. 9 pessoas mortas na última batida policial em Paraisópolis. Ou seja, você não tem nenhuma história, você não tem nenhuma imagem, você não tem nenhum contexto, você não tem nenhum luto, nenhum dolo, né? Então, sendo assim, não é nem um pouco estranho que países como o Brasil, eles acabem, de uma certa forma, aparecendo como laboratórios fundamentais desse processo, eu diria, de generalização dessas lógicas de guerra civil, né? Claro, bem, dito isso, eu queria chegar então em um último elemento, que é mais ou menos o seguinte, porque uma das características fundamentais desse tipo de dinâmica, digamos, de guerra civil aplicado a novas formas de governo é o fato de que há uma naturalização da compreensão de que, afinal de contas, não é mais possível assegurar condições elementares de vida social para todos. Essa dinâmica de guerra ela tem um elemento importante que consiste basicamente em dizer: o elemento fundamental a ser definido agora é onde vai cair a partilha. Como nós vamos fazer a partilha da sociedade? A gente vai fazer a partilha entre aqueles que vão ser preservados e aqueles que não vão ser preservados. Aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Essa partilha pode ser uma partilha entre aqueles que se adequam muito bem a uma lógica econômica vinculada, por exemplo, ao empreendedorismo, e aqueles que não se adequarão e não vão poder ser preservados. Você pode ter uma partilha entre aqueles que, de uma forma ou de outra, são daqui, são da terra, e aqueles que não são daqui. Então eles devem ser deportados, eles devem ser expulsos, ou eles devem ser submetidos a um regime de extrema precarização. Ou ainda uma partilha entre aqueles que, de uma certa maneira, se organizam sobre novas formas de comunidade da fé, ou aqueles que são vistos como elementos estranhos no interior da vida social. Então você vai naturalizando a ideia de que, bem, existe uma partilha a ser feita. E, como não há nenhuma outra alternativa para a gestão da crise, que de uma maneira ou de outra consiga realizar novas demandas de organização de solidariedade social, então os discursos de extrema-direita aparecem como os discursos realistas, os mais realistas possíveis. É como alguém que dissesse para vocês: veja, bem, vamos falar de forma franca, não tem como garantir, certo, as condições elementares de vida para todas as pessoas. Não tem recurso, não tem espaço para todos, não tem condição no sentido mais material possível. Então o que acontece? A única possibilidade é que nós naturalizemos o fato de que é necessário uma forma de partilha social, onde certos grupos vão ser preservados e outros grupos não vão ter nenhuma condição mais de esperar algum tipo de universalização de direitos. Bem, esse é o horizonte, eu diria, que de uma certa forma nos espera. Eu sempre fui daqueles que acreditam que a única maneira de efetivamente conseguir lidar com o problema é conhecer a verdadeira extensão dele. A única maneira de efetivamente estar preparado para lidar com o problema é conhecer a sua verdadeira extensão. Acho que a explicitação de algumas tendências, que eu diria que são globais, das quais nossos países fazem parte, não significa nenhum exercício de pessimismo teórico. Significa simplesmente um alerta para um tipo de possibilidade que nos avizinha, de maneira cada vez mais forte, cada vez mais explícita. Isso também nos coloca uma nova questão, eu diria. É uma questão sobre até que ponto nossas alternativas, nossas crenças, elas deram conta, ou elas foram capazes de perceber o sistema de crises que se avizinhava, né? Até que ponto, efetivamente, nós não havíamos compreendido que, longe de termos garantias democráticas, porque talvez essa seja, eu terminarei um pouco por aqui, essa seja uma das questões mais interessantes que o fascismo nos coloca. Como é possível que ele apareça? Como é possível que ele apareça em sociedades que pareciam ser democráticas? Que tipo de regressão é essa? Existe uma espécie de mente subreptiliana nas pessoas
que faz com que elas comecem então a agir como se elas fossem trogloditas de uma hora para outra, né? Quer dizer, como se elas deixaram de ser bons cidadãos, boas cidadãos, e começaram a agir como hooligans em final de semana, certo? E começar a generalizar padrões até então inimagináveis de violência. Bem, a psicologia social foi criada no século XIX com esse tipo de ideia, de que existia dinâmica de regressão social. Essa dinâmica de regressão social fazia com que sujeitos que então tinham padrões de sociabilidade bastante civilizados, regredissem, começassem a agir como se fossem bárbaros, no sentido mais brutal do termo. Só que, é claro, a psicologia social ela fez isso para falar sobre o que significava, naquele momento, no final do século XIX, certo? As massas que saíam às ruas para questionar o poder. A psicologia social foi um experimento, antes de qualquer coisa, conservador. Alguém, por exemplo, como Gustave Le Bon, né? Ou Gabriel Tarda, eles falavam sobre isso pensando na Comuna de Paris, antes de qualquer outra coisa. Ou seja, pensando em uma maneira de desqualificar o fato de que você tinha, então, na verdade, massas populacionais que estavam fora do horizonte político e que agora entravam de forma violenta no horizonte político, né? Mas eu insistiria, talvez essa ideia da regressão social seja completamente inadequada para que a gente possa entender o tipo de fenômeno que nós temos diante de nós. Porque não se trata de regressão alguma. Eu diria, há um cálculo racional no fascismo. Há uma escolha racional no fascismo. E seria importante entendê-la dessa forma, né? A escolha racional consiste basicamente em dizer não há nenhuma outra alternativa a não se admitir que nós falhamos em tentar criar uma sociedade global. E que agora é uma questão de saber quem vai ser preservado dentro dessa decomposição social. Se isso for o caso, eu queria só insistir mais uma vez, terminaria nesse ponto. Colocar os termos, o problema nesses termos, mostra um elemento que, ao meu ver, bastante importante. Porque trata-se basicamente de dizer nossas sociedades nunca foram democráticas. O máximo que nós conseguimos fazer foi uma democracia regional. Uma democracia que funciona em certos espaços e certas regiões. Mas ela não é democracia para certos grupos, muitas vezes hegemônicos das populações. Então, o que permite uma generalização da estrutura do fascismo é o fato de existir um fascismo regional no que a gente chama de nossas democracias. E que ele sempre esteve lá. E que nós não tivemos muita capacidade analítica de entendê-lo e de levá-lo em conta, né? Quer dizer, há uma autocrítica também que eu acho que é importante ser feita pela classe intelectual, de ter uma visão distorcida do país, distorcida do que era efetivamente o processo de democratização nacional e como ele travava em certos pontos. Então isso nos coloca novas tarefas e também novos desafios. Era isso, muito obrigado. Obrigada, Ligia. Você falou comigo? Não. Eu fiquei aqui pensando, eu tenho uma família de sobrinhos enorme, e uma faixa etária de jovens, né? E eu fico um pouco chocada com o fascínio deles em relação à pejotização. Então, só para dizer que isso passa por todo esse lugar de é um fascínio por uma coisa que a gente está perdendo o controle, né? Do meu ponto de vista. Em relação a quê, Dora? Pejotização, né? É um fascínio de ser o empreendedor de si mesmo. CLT virou uma ofensa. Exato. Eu fiquei sentado numa coisa muito desagradável. Eu acho muito boa a tua colocação, Dora, porque eu me pergunto se efetivamente isso é um fascínio ou se isso não é uma espécie de defesa, um sistema de defesa. Que é um pouco de sistema de defesa de falar, eu sei que eu nunca vou ter nenhum tipo de garantia de segurança social. Então, se esse é o fato, é melhor eu achar que eu não estou perdendo nada. Melhor achar que, na verdade, eu estou só me abrindo para ser uma personalidade muito mais ousada, capaz de assumir riscos, capaz de abrir novos espaços, certo? Capaz de não se acomodar, porque, afinal de contas, eles não tiveram a escolha. Nunca houve isso. De um lado, bem, olha, você pode escolher a pejotização, você pode escolher a CLT. Nunca houve isso. Nunca houve. Entendeu? O que aconteceu foi,
não existe mais essa alternativa para vocês. Não tem mais nenhuma condição da gente conseguir garantir estruturas elementares de direitos trabalhistas. Então sobrou isso. Tem duas opções. Você pode fazer isso de maneira resignada, ou você pode fazer isso como se você estivesse indo numa grande aventura, né? Numa grande possibilidade. Então agora eu sou livre, agora eu posso fazer a minha atividade econômica da maneira como eu quero, eu não tenho mais patrão, eu não tenho mais prestar conta, eu não tenho mais não tenho mais hora, tem que entrar às 9, tem que sair às 6, não tenho nada. Eu faço o meu horário, faço tudo. Então, é claro, quer dizer, ele sabe, mas ele também sabe o outro lado da história. Então agora você já não tem mais 13º, agora você não tem mais direito trabalhista, agora você não tem mais seguro-saúde, agora você não tem mais nenhum tipo de garantia de nada caso você não consiga estar no seu nível máximo de produção, né? Então, nesse sentido, quer dizer, eu diria, é o que essas pessoas mais jovens fazem, e é muito interessante porque isso não vai... Eu vi outras pesquisas que mostram ao contrário, 70% da população querem ter uma carteira assinada, né? Então, ou seja, é um setor muito específico da população. E muitas vezes esse setor que vai ter que lidar com o novo horizonte, digamos, de desagregação social, e eles procuram simplesmente não se decompor diante desses horizontes. Então eles precisam ter um ideal, eles precisam de uma certa maneira se veem comportando um outro ideal social, né? Essa figura quase Indiana Jones, do empresário que chega naquele lugar totalmente paralisado e tal, e vai e coloca uma nova força, novas forças vitais, e faz tudo se remobilizar, todos os recursos sendo remobilizados, eles precisam disso. Obrigada. Bom, gente, está aberto para perguntas, caso alguém queira. Não sei se formular, mas você falou algumas vezes isso de que, né, a naturalização de que não há espaço e não haverá para todos. Mas fiquei aqui me perguntando quando houve, assim, se realmente essa distinção ela funciona, porque se em algum lugar estava havendo bem-estar social, era a custa do outro lado do muro que estava acontecendo. Eu estou pensando isso em escala de séculos, assim. Então eu fico tentando entender mesmo onde existiu, que época, que lugar, um nível, essa ideia, trabalhava-se com essa ideia, né? Se os estados, seja numa monarquia, seja na democracia grega, que também não cabia, porque você tinha um monte de escravizados, mulheres, claro, onde de alguma maneira o Estado trabalhava com a hipótese de que cabia a todos, assim. Isso para mim tem uma conta que não consigo entender mesmo. Obrigado, João. Uma boa questão. Diria o seguinte, se a gente analisar do ponto de vista da discursividade política, isso existiu dentro do discurso político. Outra coisa é como isso existiu dentro da experiência prática das sociedades, né? Por exemplo, a gente pode pegar, depois da Segunda Guerra, você tem a experiência do welfare state, né? Com todas as promessas de integração social que a gente conheceu, né? Bem, essas promessas de integração nunca se realizaram. Efetivamente, elas nunca se realizaram. E mais do que isso, elas só se realizaram parcialmente porque esses estados também eram estados coloniais. Então, porque também a boa parte da subvenção, né, econômica vinha da preservação de práticas coloniais. Até o final dos anos 60. E isso são as práticas coloniais diretas. Porque depois você vai ter as práticas coloniais indiretas, que essas continuam até hoje. Então, de uma certa forma, você tinha essa complementaridade, que muitas vezes é esquecida. Só que havia o discurso, ou pelo menos havia a ação política de que, não, mas nós conseguimos integrar, a gente consegue ampliar direitos. E essa é a luta, por ampliar cada vez mais esses direitos, primeiro dentro desses estados do welfare state, e mesmo dentro dos países que estavam em desenvolvimento, havia um pouco essa crença de que não, é possível integrar, o Brasil teve isso, é possível integrar as massas da população a um processo de crescimento. É claro, quer dizer, isto nunca aconteceu, e nem teria como acontecer, porque efetivamente o processo era segregacionista, era segregador, era um processo que ele, no máximo que ele conseguia fazer é criar uma espécie de classe média operária. Foi o máximo que ele conseguiu fazer, né? Que tinha mais uma certa estabilidade, enquanto você tinha todo um setor completamente precarizado da população, que era um grande extrato, né? Mas o fato é que a gente vai chegando num momento onde sequer esse horizonte político ele está posto mais. Então, porque, veja, durante um certo tempo, você poderia dizer, bem, nós estamos dentro de um processo,
irreversível. A gente vai conseguir criar sistemas de proteção social, sistemas de proteção social vão ser universalizados, eles vão ser universais, tudo bem, agora eles nesse momento eles são universais, mas eles não têm qualidade, mas a gente vai conseguir capitalizar o Estado para conseguir fazer com que ele se amplie cada vez mais, criando essa ilusão de que existia uma dinâmica de integração social. Ela sai de cena. Ela sai de cena a partir do momento em que você vai ter uma sequência de governos progressistas que não vão conseguir realizar as suas próprias promessas, né? E vão ter um horizonte cada vez mais rebaixado de expectativas. Vão jogando cada vez mais para baixo as expectativas sociais. Até o ponto que setores que estavam associados a esses campos progressistas vão começar a desertar dos campos progressistas. E eles vão ir para a extrema-direita. Então, eu costumo dizer, veja, o problema da extrema-direita não é que você tem esses 10% de população ressentida, classe média, que a gente encontra toda vez em reuniões muito desagradáveis de família, sempre vai ter alguém lá. Então, isso nunca foi um problema político. O problema político é quando a gente pula desses 10% para 50%, integrando 40% de uma população precarizada, pobre, entendeu? Que agora não se vê mais como objeto, certo, das lutas dentro dos campos progressistas. Eles passam para outro campo. Por isso que eu tenho um problema enorme, por exemplo, em utilizar um conceito como ressentimento para falar sobre o crescimento da extrema-direita global. Porque esse conceito eu acho ele injusto, ele é ruim, ele não capta o que realmente está acontecendo, né? Porque, afinal de contas, o que significa ressentimento? Em última instância, a ideia de que você tem setores da população que se sentem injustiçados, mas são privilegiados. Essa é a base. Eles vão dizer, não, mas eu estou sendo deixado para trás, mas na verdade essas pessoas têm privilégios, né? Bem, o fato é que isso pode até servir para certos setores da classe média, que são politicamente irrelevantes. Mas isso nunca vai poder servir para os setores das classes populares, que estão cada vez mais se fortalecendo na base da extrema-direita, né? Porque eles não têm privilégio, eles são precarizados. Eles têm estruturas de vida extremamente precárias e eles vão percebendo que não há política universalista que vai dar conta do que eles realmente precisam e eles começam, então, a migrar para um outro campo, que é um campo que diz mais ou menos o seguinte, olha, então, aqui não tem nenhuma defesa mesmo, é cada um por si. Se você conseguir, é mérito seu. E a gente sabe muito bem que não é assim que funciona, mas pelo menos o discurso, você percebe? Ele tem uma certa consistência. O discurso ele é consistente, mesmo que a prática, bem, vai demorar mais ou menos 10 anos para perceber que a prática é outra, mas até lá todos nós vamos estar mortos, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Veja. Ok. Je vais parler en français. Je voulais savoir si vous pourriez apparaître une interaction entre les mouvements fascistes et l'extrême droite avec des idées écologiques, notamment avec, comme on a quand même la perspective de voir les ressources globales planétaires en diminution, les difficultés engendrées par le changement climatique. À ce moment-là, ça pourrait servir de très bon argument à celui que vous avez soulevé, qu'il y a des gens en trop. Et disons, là, il y aurait des lois quasiment physiques qui serviraient d'argument à des mouvements fascistes pour faire le tri entre ceux qui méritent de vivre et ceux qui ne méritent pas. Voilà. Alors, je veux savoir si vous avez observé déjà ces courants d'idées écologico-fascistes qui se baseraient, disons, sur des arguments tout à fait réalistes, non plus idéologiques, pour justifier justement leurs actions et leurs projets de gestion de l'humanité. Ok, então, merci. Responde em português, né? Só os brasileiros precisam de tradução, claro. Podemos seguir. Tá. Pode traduzir a pergunta? Ok. A pergunta era sobre os movimentos ecológicos e se nesse momento onde há tantas crises e tanta crítica, né, a um planeta que é um planeta findável, se isso não seria um argumento, uma possibilidade também para justificar o fato de será que esse mundo está cheio demais?
será que não tem gente demais? Isso não serviria como um argumento também nessa linha, como se houvesse uma ecologia classista. Tá. Bom, muito obrigado pela pergunta, acho uma pergunta muito importante. E de fato existem movimentos ecológicos que vão pregar a ideia de um governo forte centralizado, que vai poder, primeiro, impor certas políticas ecológicas de sobrevivência e, segundo, também que vai fazer uma grande partilha, né? Só que eu queria insistir em outro ponto, porque acho que a questão ecológica ela também tem um outro elemento importante, que é o seu potencial, eu diria, emancipatório no sentido mais forte do termo. Por exemplo, deixa eu pegar o exemplo brasileiro, que é um país onde a questão ecológica ela não é uma questão central, por infelicidade. Porque, afinal de contas, a gente está falando do país que é a maior fronteira de devastação ecológica do mundo. Eu lembraria, por exemplo, que de 1971 até 2023, mais ou menos 3 milhões de quilômetros quadrados foram devastados no Brasil. Não tem nenhum caso, nenhum outro país que tenha um número semelhante, sequer parecido, né? Eu insisto nesse ponto porque isso mostra um elemento muito importante. Qual que é a razão dessa devastação? Foi a opção preferencial da economia brasileira pelo agronegócio. A maneira com que o agronegócio ele vai ser preservado em todas as quaisquer formações de governo como uma opção preferencial do país. E o preço dessa opção é você privilegiar um setor da economia, que é um setor da economia concentracionista, escravagista e que produz devastando todas as condições mais elementares de sobrevivência no interior do meio ambiente. Então, é claro, isso mostra o quê? Isso mostra a irracionalidade profunda do sistema. A questão da crise ecológica ela é muito interessante porque ela é a expressão mais evidente da irracionalidade do sistema de produção. Ou seja, um sistema que é incapaz de preservar sequer as nossas condições mais elementares de vida. Então, sendo assim, há uma potencialidade de fazer da questão ecológica, primeiro, uma questão estrutural, né, de uma compreensão da problemática estrutural das nossas sociedades, e segundo, uma outra questão que me parece também muito interessante, porque ela abre espaço a um outro tipo de subjetividade que é avesso a um certo tipo de subjetividade que é própria do fascismo. Eu posso dar um exemplo também. No Brasil, nos anos 70, o governo brasileiro, na época da ditadura, tentou abrir a famosa Transamazônica, que era essa grande rodovia que cortava o norte do país, entendeu? E cortava a floresta amazônica. É uma pena que eu não tenho aqui, mas tem uma publicidade que saiu à época, que eu acho muito interessante, que foi da Camargo Correia, né, que é uma construtora que depois a gente vai ter alguns problemas com ela mais à frente, né? Bem, a Camargo Correia era responsável por uma parte da Transamazônica. Ela faz uma peça publicitária que é assim, tem a foto da floresta, e aí tem uma estrada cortando ela no meio, literalmente no meio. E aí tem um título que é mais ou menos o seguinte: para unir os brasileiros, nós estamos vencendo o inferno verde. Ou seja, o que era a floresta? Era um inferno verde. Era algo que se domina, que se esconjura, que se subjuga. Era alguma coisa que nos impedia de sermos nós mesmos, porque efetivamente ela impedia nós de nos desenvolvermos, de crescermos, de sermos ricos, né? De conseguir realizar as condições materiais para a nossa autonomia. Então vejam que coisa interessante, que a autonomia não é só um valor moral, a autonomia é um valor social, né? Ela pede certas condições sociais para se realizar. As condições sociais dessa autonomia, dessa liberdade, implicavam na destruição dos elementos mais básicos para a nossa sobrevivência. E por quê? Porque era transformar esse espaço em um espaço de produção. Transformar aquela área em uma zona de valorização do valor. Transformar o que é a floresta, que afinal de contas não tem dono, não é propriedade de ninguém, não se submete a uma certa ideia de trabalho, certo? É um outro tipo de interação, é um outro tipo de relação,
outro tipo de forma de ideia de sociedade, porque é uma sociedade que integra aquilo que eu não possuo e não posso possuir, uma sociedade que integra aquilo que não pode ser minha propriedade, então não pode ser também a projeção de mim mesmo. Certo? Essa ideia de sociedade sai de cena para uma ideia de sociedade onde a única coisa que eu vejo no espaço é aquilo que é objeto do meu trabalho. É aquilo que pode ser a projeção imediata da minha ação no mundo. Né? Então eu diria, claro, esse tipo de subjetividade, você percebe um tipo de subjetividade onde nenhuma alteridade radical existe. Porque, afinal de contas, todo o espaço natural se tornou simplesmente a mera extensão da projeção do sujeito. Esse tipo de subjetividade ele é fundamental para a constituição de uma lógica autoritária de sociedade. E não é à toa que isso acontece exatamente no Brasil, que é um país que se criou assim, se criou dessa maneira. Né? Então, acho que há um potencial interessante dessas lutas ecológicas na constituição de uma outra forma de sensibilidade e de compreensão do que é uma sociedade. Porque aí vem uma questão interessante. O que se coloca aqui? O que é exatamente uma sociedade? Uma sociedade é um conjunto de humanos só, mas as relações humanas elas precisam de não humanos, elas precisam de relações ao espaço, elas precisam de ciclos vitais que não são os nossos, para que elas possam se reproduzir. Então, será que o conceito de sociedade não exige uma certa ampliação, no sentido mais estrutural do termo? Você. Sobre a pergunta dele, eu estava aqui fazendo umas busquinhas rápidas. Tipo, em 2500 a.C., 100 milhões de pessoas no mundo, 1800, 1 bilhão de pessoas, agora 8 bilhões de pessoas, né? Tipo, tá. Oh, meu Deus. Mas eu queria te perguntar, você falou assim, todo mundo tem um integralista na família, todo mundo tem um bolsonarista na família também, mas se de alguma forma você distingue o integralista do integralismo, e pensando agora, né, porque a gente está completamente polarizados, as pessoas, e você fala muito dos afetos, né, dos vínculos, como é que a gente vai criar alguma instância de... Porque não vai de cima não vai, então como é que a gente vai criar uma instância de laço social? Mas na medida eu tenho impressão que na medida que a gente personifica o fascismo, isso que a gente chama de fascista, tem alguma coisa que está saindo pela culatra, assim, tiro está saindo pela culatra. Não sei como resolver esse problema, mas me parece que tem aí, você falou dos sentimentos dessas classes médias, mas eu não sei qual é o sentimento, qual é o afeto, mas eu sinto que tem sim uma paranoia, um sentimento de traição e, enfim, em muitas camadas, né? Lembrando aqui de um primo meu que teve um surto psicótico há 4 anos, que é esse cara que trabalha que nem um filho da puta desde sempre e fez tudo direito e foi honesto e pega 7 horas de ônibus para chegar na oficina do pai e trabalhar. E ele consegue pagar um plano de saúde bosta e tem uma escola particular que liga uma televisão para os filhos dele. E ele tem muita raiva mesmo, assim. E ele é bolsonarista. Então, é um bom cara, assim, um cara muito amoroso, mas tem muita raiva e muito cansado. Então, eu realmente também não sei como a gente faz essa passagem para esse grande projeto de crise, assim, pro plano que a gente está vivendo mesmo, das relações e de uma certa... E nessa pejotização, no instagramização, que também tudo isso vira um grande capital, né? De polaridades, e eu defendo aqui, defendo lá, então eu vou falar do Tapoceira, mas não tenho a menor ideia de como resolver 8 bilhões de pessoas, então sinto que a gente vai também meio gozando num certo discurso, estamos do lado certo da história, e não tenho a menor ideia de como é que resolve essa treta toda, assim, né? E quase que a gente resolve num microplano, por essa total falta de imagem, de expectativa. Então eu pego um bolsonarista para chamar de meu, entro nesse confronto de rede social e a gente fica se sentindo fazendo alguma coisa, assim, né? Tenho a impressão que isso é uma girada de lâmpada infinita, assim. Mas enfim, nessa dimensão que você propõe, né? Olhar para os afetos e entre o integralista e o integralismo, lembrei também de um texto que você falou, lembrei do texto do Júlio de Freire Costa, que ele fala do narcisismo defensivo, né? Que a pejorização, que narcisismo é esse, né? Que desespero é esse de defender o pouco que se tem, porque todo mundo vai achando pouco a pouco, né? Seja que
camada você está, não sei se seja muito rico, né? Enfim, como é que você transita, você também é psicólogo, né? Enfim, as dimensões da pessoa e do macro plano, assim, que está, né, massacrando todo mundo. Tá. Não de igual maneira. Não, obrigado pela pergunta. Tem várias questões aí muito interessantes. A primeira delas, deixa eu pegar o seu exemplo do teu parente, né? Porque eu acho interessante como você descreve que alguém tem muita raiva. Normalmente, essa raiva era o elemento fundamental das políticas de esquerda. A gente sabia utilizar essa raiva ao nosso favor. Porque era a raiva do fato do sujeito ter feito, como você falou, tudo certo. Ele acreditou em todos os princípios, se ele trabalhasse pesado, ele ia conseguir então algum tipo de crescimento, de garantia. E de repente ele percebe que não vai conseguir nada, né? Que é tudo precário. Bem, esse era o elemento fundamental das nossas políticas. Era falar exatamente às pessoas nesse ponto. Falar, não, eu entendo que você está com raiva, você tem toda a razão de estar com raiva. Né? De fato, mentiram para você. De fato, você nunca ia conseguir isso. Mas porque dentro desse sistema, tal como ele foi pensado, não tem espaço para alguma pessoa como você. E aí, qual era a nossa luta? Era uma luta de tentar mostrar que existia uma visão alternativa de sociedade. E ela deveria ser, de uma certa maneira, objeto de uma tentativa de implementação, por mais difícil que ela fosse. E todo mundo sabe que isso não se dá por procuração. Por mais tenso, mas o fato das pessoas perceberem claramente que você estava levando a sério o que você tinha dito, era um elemento que fazia elas ficarem do seu lado e não irem para outro lado, entendeu? Então, muitas dessas pessoas que você descreve, elas inclusive um dia votaram na esquerda, isso é o mais louco, né? E depois elas passam para o outro lado, fazendo um processo que é um processo absolutamente natural dentro do quadro político. As pessoas elas vão de um extremo para outro. Quer dizer, elas percebem que, de uma certa maneira, aquele extremo não era um extremo, no sentido de que trazia alguma possibilidade de transformação estrutural, elas passam para o outro lado. Por isso que eu costumo insistir, o fascismo é, antes de qualquer coisa, uma forma revolucionária. É uma forma de revolução. É uma contra-revolução preventiva, mas é uma revolução. Se a gente esquecer isso, a gente não compreende nada do que está em jogo, né? Veja o que aconteceu no Brasil. A gente tinha pessoas que passaram meses na frente de quartel. Tinha sujeito que pegava, saiu 6 quilômetros numa boleia de caminhão, segurando. Todo mundo achou graça. Eu não achei graça nenhuma. Porque eu adoraria que tivesse pessoas do nosso lado que tivessem feito isso em algum momento. E nunca fizeram. Né? Que ficassem meses e meses parados num lugar, rezando para a terra, e nunca fizeram. Ou seja, isso demonstra o grau do engajamento dessas pessoas. Né? O grau, assim, tem um fato que eu acho que a gente esqueceu, foi o seguinte: quando teve a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, teve algo ainda mais impressionante. 20 dias depois, no mesmo lugar, na Praça dos Três Poderes, 28 e 29 de janeiro, se vocês procurarem nos jornais, vocês vão encontrar. Uma pessoa, ela parou na frente do Supremo Tribunal Federal, com cartazes contra o Alexandre de Moraes, todo esse tipo de coisa, blá blá blá, sobre o poder do Supremo, pegou um galão de gasolina, jogou em si e tacou fogo. E morreu. Bem, eu tinha ido na Tunísia, meses depois, quando começou a Primavera Árabe. Foi assim que a Primavera Árabe tinha começado. Literalmente o mesmo gesto. Um popular, depois de ter sido escarachado pela polícia, se jogou um galão de gasolina e se tacou fogo. E o país nunca mais foi o mesmo. Né? Bem, você teve a imprensa não divulgou pouco, porque tinha medo de contágio. Os termos psicológicos meio absurdos. Né? Mas o fato é, eu achei um erro não divulgar, porque isso não nos impedia de compreender onde efetivamente nós estamos. Se você chega a esse tipo de comportamento, é porque o grau de adesão é muito mais forte do que a gente está imaginando. Então a força para tentar desmontar isso vai ter que ser muito maior do que a gente estava pensando. Eu diria, o que faz essas pessoas agirem dessa maneira? Primeiro, uma descrença em relação à possibilidade de fazer alguma transformação institucional. E eu diria ainda mais, a descrença deles faz todo sentido. Efetivamente, não há espaço institucional de transformação.
O Brasil constituiu seu processo de redemocratização paralisando as transformações institucionais. Paralisando o campo institucional como campo possível de transformação. Basta ver o que virou o Congresso Nacional. Bem, ele virou o que ele sempre foi. Efetivamente, ele simplesmente se mostra a céu aberto, o que se fazia, de uma certa maneira, sem assumir para a sociedade. Né? Então, nesse sentido, o problema é que essa força anti-institucional está indo só para um lado. Esse é o nosso problema. A gente foi capaz, em outros momentos, de saber lidar com desse desejo institucional. Quando efetivamente a gente precisa recriar formas de governo, formas de democracia que não existem, a gente precisa criar outras formas de organização do nosso processo de produção econômica, ocupar fábricas, sabe, fazer autogestão da classe trabalhadora. A gente tinha um programa que efetivamente nunca foi colocado em prática. E que por nunca ter sido colocado em prática, as pessoas começaram a olhar e falar, mas isso não é um programa. Isso não é verdade. Ninguém acredita efetivamente nisso. Quando você tem uma crise, a primeira coisa que você faz é chamar o ministro da Economia Liberal. Né? Então, assim, por que vocês estão me enganando? Então, eles passam para o outro lado. Eu diria, por isso que eu insistiria no seguinte: nós temos atualmente uma tendência a psicologizar comportamentos políticos, utilizando conceitos psicológicos para falar de escolhas políticas. Então a gente fala, ressentimento é um conceito psicológico, discurso do ódio é outro conceito psicológico, moral psicológico, né? Pulsão de morte é outro conceito que foi utilizado em vários outros momentos, quer dizer, o poder, narcisismo, sabe, pessoas frustradas, ou seja, são todos termos psicológicos. Para quê? Para não perceber que não é um problema psicológico. Tem um problema de alternativa política que está sendo colocado aqui. Não há uma outra alternativa política organizada. Né? Então, a gente usa muitas vezes esses conceitos para esconder de nós mesmos, né, que, de uma certa maneira, nós falhamos. Eu queria insistir muito nesse aspecto. Certo? Porque é uma maneira de olhar para o outro e falar, não, mas ele deve ter um problema. Ele só tá votando em extrema-direita porque ele tem um problema. Ou porque ele tem um problema psicológico, ele tem um déficit psicológico, ou porque ele tem um déficit moral, ou porque ele tem um déficit cognitivo. Ou porque ele acredita na Terra plana, acredita em fake news, é um estúpido, Deus sabe onde é que o cara consegue fazer esse tipo de crença, ou porque ele é alguém que é imoral, ele odeia todo mundo, odeia metade da população. Ou seja, o ódio é um elemento constituinte do político. A raiva é fundamental. O Benjamin tem textos muito bonitos sobre isso, falando a raiva da classe trabalhadora, que sabe há 4, 5 gerações que ela está sendo massacrada. Você vai pedir para ela o que? Amor? Mas amor de quê? Ela tem raiva de tudo isso, ela tem razão de ter raiva. E essa raiva é criadora, ela pode criar alguma coisa com isso. Então, ou seja, ou se não, outras formas de déficit moral, déficit psicológico, por aí. Então, ou seja, eu acho que esse tipo de explicação é muito ruim, porque ela elimina a reflexão política. Na verdade, o que está acontecendo, a gente não está dando alternativa política para essas pessoas. E não é só no ponto de vista do discurso, porque as pessoas elas sabem muito bem que a gente é governo, em várias circunstâncias, governo federal, governo estadual, governo municipal, e elas vão olhar para o que está fazendo no governo, elas vão olhar para o que você tinha prometido e para o que você realmente entregou, e elas vão ver que tem uma defasagem. E aí? Como é que você explica? Ah, mas porque tem correlações de forças desfavoráveis. Você consegue falar isso durante um tempo, mas não para sempre. O que a extrema-direita mostra, eu diria isso, é uma lição política. Né? Que é, independente da correlação de forças, você não traz seus eleitores. Você não pode trazer seus eleitores. Você usa a pauta máxima do seu programa, né? Ao máximo. Mesmo que você não vá conseguir, isso não faz a menor diferença se você não conseguir. Pelo menos você está indicando à sociedade, olha, eu tenho uma ideia do que pode ser uma outra sociedade. Eu vou brigar por ela. Então essa retração do campo político abre espaço a uma consolidação de uma alternativa revolucionária conservadora. Certo? Dessa contra-revolução preventiva consiste basicamente em dizer o seguinte. Vejam, durante 10, 15 anos, os últimos 10, 15 anos, a gente viu no mundo inteiro uma série de sublevações populares. Né? Começando pela Primavera Árabe, passando pelo Brasil, passando pela Colômbia, pelo Chile, pela França, pela Espanha. Você teve uma sequência enorme de pessoas que estavam dizendo muito claramente, nós estamos insatisfeitos.
nós não nos vemos mais preservados nessa sociedade. Qual que era a função? Era utilizar essa insatisfação como um elemento de criatividade política. Foi tentado mal. E o que acontece, então, quando essa insatisfação não se torna uma efetiva criação política? Você vai ter essa espécie de contra-revolução. Você toma essa insatisfação, só que agora essa insatisfação ela não é voltada contra a estrutura. Ela é voltada contra o outro, que está lá, que está ocupando o espaço que eu poderia estar ocupando. Isso é um jogo clássico, né? Quer dizer, você transforma um problema vertical num problema horizontal. Né? Você faz assim, você fala, não, na verdade o problema não é o sistema financeiro brasileiro que drena tudo. O problema são os LGBTs que estão tendo privilégios que eu não tenho. Estão tendo proteções que eu não tenho. Né? Bem, isso não começou hoje. Isso é uma dinâmica clássica da desarticulação das lutas políticas. E assim, é tão clássico que eu me pergunto como a gente não estava preparado para isso. Sabendo que isso efetivamente ia acontecer. Porque a ideia é, como não tem espaço para... Eu terminaria só lembrando o seguinte. Tem uma maneira a gente entender isso muito claramente. Imagina que você tem um edifício e ele foi mal construído. Tem poucos apartamentos, tem umas coberturas muito grandes, para pouca gente, e tem um punhado de gente morando fora. Aí você tem duas opções. O pessoal que está fora começa a falar, por que eu não estou aqui dentro? Por que é você e não eu? Ou você pode chegar e falar, olha, está vendo esse prédio? Ele foi muito mal construído, não tem a menor condição de salvar. Então a gente desaba o prédio todo, a gente vai construir um outro, sem cobertura, com mais apartamentos, vai dar para entrar todo mundo. Mas esse aqui não tem salvação. Essa segunda alternativa saiu do horizonte. Ela não está mais no horizonte político. Então o que acontece? Bem, você deu espaço livre, percebe? Para que um tipo de escolha racional, baseada no fato de que, bem, então esse é o edifício, então tá, então como é que eu vou fazer para entrar e tirar você de lá? Ou para impedir esse pessoal que está querendo entrar? Como é que eu faço para criar uma grade, né? Para tirar, para fazer, né? Para criar uma situação na qual não, eles nunca vão entrar. Essa é a alternativa que ficou. Então tem uma questão, por que a gente deixou de lutar pela derrubada do edifício? Bom, gente, eu vou agradecer ao Vladimir pela elucidação do nosso presente. Eu acho que isso é importante. Dizer que a gente segue agora